Olá, e estamos na nossa aula de número 2 do nosso mini curso de AutoCAD. Essa aula aqui nós vamos falar sobre desenho técnico em perspectiva, vai ser uma aula prática, então a gente vai partir propriamente para a criação desta figura em perspectiva com angulação de 30 graus que você está vendo aqui na tela. Pode parecer talvez algo complicado, mas é extremamente simples. Vamos utilizar o comando mais básico aqui do AutoCAD, que é o comando de linha. Vamos colocar essas colorações que nós chamamos de achura e depois vamos cotar esta nossa figura. O que é cotar? Colocar as dimensões para eu saber as medidas aqui no caso, né? O que eu estou trabalhando até eu conseguir replicar isso aqui, né? Ou apresentar esse projeto, esse desenho para uma outra pessoa. Eu preciso ter aqui as minhas cotas. Você deve ter notado também que aqui embaixo nós temos escrito, né, digite um comando, alguma coisa. Essa aqui é o que nós chamamos de janela de comando, ok? Se talvez se eu fechar alguma coisa, se eu clicar aqui no X e fechar, já vai falar que eu consigo voltar com o atalho Ctrl 9 também. Se eu fechar, essa minha janela de comandos sumiu, ó, com o Ctrl 9 eu consigo voltar. Ou eu venho aqui na guia de View, ó, na guia propriamente de View, e nós vamos ter aqui na direita, ó, essa parte aqui, ó, Command Line, né, janela de comando. Se eu clicar aqui eu desativo, se eu clicar novamente eu ativo. Também uma configuração inicial aqui bem interessante. E vamos falar agora sobre os snaps. O que são os snaps? Eles ficam aqui bem embaixo de mim, no canto inferior direito. Eu vou passar algumas configurações. Pode ser que o seu AutoCAD ele esteja assim, ó, com o grid ligado, né, com essa tecla F7, ó, mais ou menos assim, tá? Eu gosto de trabalhar com o grid desligado, então eu clico aqui ou aperto o F7, tá? Deixa eu só centralizar aqui a nossa criação. Mas aqui na direita, o que nós temos? Nós temos aqui onde eu estou com o mouse o Dynamic Input, o Gmode. Isso aqui é muito importante para as medidas aparecerem ao lado do seu cursor. Então repare que o que está na cor azul claro está ativado, ok? Recomendo que você siga aqui junto comigo. Como é que eu ativo o Dynamic Input caso o seu não esteja aqui, ó? Clica aqui nos três tracinhos, tá? Nessa customização e tem aqui, ó, Dynamic Input. Ó, se eu tirar aqui, ó, vai desmarcar. Quando eu marco, o Dynamic Input aqui aparece. É muito interessante. Outra configuração de Snap, aqui ao lado nós temos, ó, o Polar Tracking, que é ativado com o F10. Quando eu clico nessa seta, eu consigo escolher a angulação que eu vou trabalhar. Nessa nossa aula, nossa figura em perspectiva, nós vamos trabalhar com uma angulação de 30 graus. Então eu vou deixar marcado aqui, ó, para pegar certinho as angulações de 30, 60, 90 e 120. Isso aqui é muito, muito importante. Mas aqui ao lado temos também, ó, o Object Snap Tracking, que é o Auto Snap. Esses nomes, né, às vezes em inglês parece muito complicado, mas não é. Só de clicar aqui, ó, desativo, cliquei, já ativei uma vez só, já fica salvo no AutoCAD, a gente não tem nenhum tipo de dor de cabeça. Esse aqui eu pego referências entre os meus elementos, muito importante também. E o último, aqui ao lado, ó, o Object Snap, que é o Snap, que é ativado pelo F3. Quando eu clico na seta aqui ao lado, eu gosto de deixar marcado mais ou menos essas 6 opções. O ponto final, né, o ponto do meio, o centro, o node, a intersecção e as extensões. Isso aqui já atende a gente muito bem no AutoCAD. Só de você saber disso aqui, né, os snaps, trabalhar com os snaps corretos, você já vai ganhar muita produtividade, vai ficar muito mais fácil de você fazer aqui todas as suas criações. E vamos começar aqui agora na prática, ó. Eu recomendo que você tenha um mouse com um screw, que é aquela bolinha do mouse. Por quê? Quando eu rodo a bolinha eu consigo tirar o zoom. Onde eu posiciono o meu cursor, eu consigo dar o zoom, né? Rodando aqui essa minha bolinha. Quando eu pressiono essa minha bolinha, eu consigo mexer na minha criação, o meu elemento aqui no meu plano. Nós estamos com um plano XY, nós estamos trabalhando aqui com o 2D, aqui ó, na vista top, na vista superior. Então a gente está vendo o nosso elemento de cima, tá? Embora pareça uma figura tridimensional, não é. Quando a gente trabalha com desenho em perspectiva é exatamente isso. A gente trabalha no mesmo plano, mas a gente tem exatamente essa visualização. Você vai entender que a gente vai chegar aqui, ó, o que está em preto, vista lateral esquerda, o que está em vermelho, vista frontal, e o que está em cinza é a vista superior. Ok? É assim que nós vamos trabalhar. Então quando eu pressiono o screw eu consigo movimentar, tiro o zoom e coloco o zoom. É muito importante você saber isso para começar a trabalhar. Eu vou posicionar essa nossa figura mais ou menos aqui e aqui ao lado a gente parte para a nossa criação. E se você está gostando aqui, ó, do nosso mini curso, né, até essa nossa aula, deixa um curtir aqui, ó, deixa nos comentários para a gente, tá, interage, para a gente saber que a aula tá legal, a aula está produtiva. Com essa nossa figura posicionada, vamos partir para pegar o nosso comando. Eu venho aqui no canto superior esquerdo, vou pegar aqui o comando Line. Eu vou clicar no comando Line. Nós vamos começar fazendo essa parte aqui, parece um L aqui na esquerda, tá? Nós temos essa altura de 8. Então, eu dei o primeiro clique com o botão esquerdo do mouse, joguei para cima,
8, Enter. Agora, repare que quando eu posiciono meu mouse a 30 graus, ó, eu tenho essa marcação na cor verde, justamente pela configuração que nós fizemos. Se eu criar na horizontal, vai estar errado, tá? A gente está trabalhando com angulação de 30 graus. Então, nós vamos criar nesse sentido e também aqui na vertical, certo? Então, ó, posicionei aqui a 30 graus, nós vamos ter essa distância aqui de 2, Enter. Agora a gente vai descer essa distância aqui de 6, tá? Que é o 8, menos esse pedacinho aqui de 2. Então, posicionei o mouse aqui na vertical, 6, Enter. Aqui para a direita nós temos essa distância aqui de 3, que eu já consigo verificar nesta minha cota aqui, ó. Então, ó, 30 graus, 3, Enter. Joguei o mouse para baixo, altura de 2, Enter. E o último clique é só eu posicionar o meu mouse a 30 graus, já pega aqui certinho. Eu vou dar mais um clique. Depois que eu terminei o meu comando, eu posso apertar o ESC. Então essa parte aqui já foi criada, já fechou naturalmente. E aqui você já deve ter entendido como é simples a gente fazer a criação dessa nossa figura, tá? Um exercício até de um nível bem básico para a gente não ter nenhuma dúvida. Vou pegar aqui o comando linha, vou fazer essa peça vermelha aqui, ó. Então eu cliquei aqui embaixo, posicionei o mouse a 30 graus, 10, Enter. Eu tenho essa minha cota aqui, ó, subindo 4, 4, Enter. Tenho essa parte aqui, ó, que a gente vai ter 4 também, voltei a 30 graus, 4, Enter. Essa altura aqui nós vamos ter 2, joguei para baixo, 2, Enter. E o último ponto fecha naturalmente aqui a 30 graus. Pode ser que às vezes marque 150, tá vendo? Meu cursor está marcando 150, porque é o semicírculo. 180 menos 150, a gente tem os mesmos 30 graus. Aqui eu vou dar mais um clique e posso apertar o ESC. Nós já podemos fazer aqui, ó, esta linha aqui, ó, com distância de 3 e essa distância de 3. Então vou pegar aqui o comando de linha novamente, ó, primeiro clique, joguei a 150, né, que é 30 graus, 3, Enter. Victor, eu quero clicar em um outro ponto, eu posso apertar o ESC. Pego linha novamente, clico nesse ponto, 30 graus, 3, Enter. Vou apertar o ESC, peguei o linha novamente, cliquei nesse ponto, 30 graus, 3, Enter. E como a gente vai seguir, agora eu vou fechando, ó. Dou mais um clique aqui, dou mais um clique aqui, ó. A figura já fechou perfeitamente, tá? Que eu vou apertar um ESC novamente. Ó, ficou faltando essa linha aqui, então com linha, ó, primeiro clique, segundo clique a gente já tem essa parte aqui fechada, posso apertar o ESC. E vamos fazer agora essa parte cinza aqui, ó, da vista superior. Nós temos 10 com 2. Pego o Line, primeiro clique, posicionei a 30 graus, vamos ter 10. Posicionei a 30 graus, vamos ter 2. Posso fechar aqui essa minha figura, dei mais um clique, vou apertar o ESC. Então, fazendo com calma, passo a passo, revise se as medidas estão corretas. Como é que você consegue revisar? Eu tenho aqui, ó, em utilidades, clico aqui em Measure, eu tenho o comando de distância, que é a nossa trena, o medidor. Então, ó, distância. Clico no primeiro ponto, segundo ponto vai me falar, ó, aqui você tem uma distância de 10. Você pode tirar a sua medida, né, conferir em qualquer outra parte. Ó, vou clicar aqui novamente, distância. Quanto que eu tenho aqui? Ó? Primeiro clique, segundo clique. Essa minha distância está com 8. Então, estou conferindo aqui na esquerda, na nossa colinha, está tudo certo. A gente pode seguir a nossa criação. Sempre quando eu finalizo um comando, eu aperto o ESC aqui no meu teclado. E ó, a gente está vendo, para fechar, só faltou pegar o linha, ó, primeiro clique e segundo clique. Ó, bem tranquilo, essa nossa figura já ficou fechada. Finalizei, posso apertar o ESC. E você já deve estar vendo que nós temos 3 colorações aqui. Por quê? Ó? Vista lateral esquerda na cor preta, vista frontal na cor vermelha e vista superior na cor cinza. Vamos fazer isso aqui na nossa criação, tá? Então, vou deixar mais ou menos aqui. Perfeito. Como é que a gente cria essa coloração? Aqui nos comandos de desenho, que são os comandos mais utilizados do AutoCAD, eu tenho aqui o comando Hatch, ó. Quando eu clico na seta ou clico direto, essa é a primeira opção, que é o comando de Ashura, ó. Vou clicar na Ashura. Qual que é o tipo de Ashura que eu vou utilizar? Eu vou clicar aqui em sólido, eu quero uma Ashura sólida. E aqui ao lado eu escolho a cor, ó, já está na cor preta. Então, a cor preta, clico nesta parte, clico nessa parte. Então, minha primeira Ashura, legal, terminei, eu vou apertar o ESC. O que é muito importante sobre Ashuras? Se você tiver alguma linha vazada, algum espaço vazado, você não fez a criação das linhas certinhas, o comando de Ashura não vai funcionar, tá? Você precisa criar exatamente aqui com os pontos se encontrando perfeitamente. E aí a gente segue, ó, vista lateral esquerda já está na cor preta. Clico aqui no comando de Ashura, só vou mudar a cor para vermelho. E aqui, ó, vista frontal, são essas duas partes aqui que nós temos. Terminei, posso apertar o ESC. Comando de Ashura, vou mudar aqui a cor do vermelho para este cinza claro, tá? E aí eu clico em todas as minhas partes como a gente vem fazendo, ó. Cliquei na primeira parte, cliquei na segunda parte, cliquei na terceira parte. Já estou vendo que está igual aqui ao nosso exercício proposto. Finalizei, eu posso apertar o ESC. E para fechar essa nossa aula, nós vamos
criar aqui as cotas. Você já vai entender um pouquinho das configurações das cotas. É claro que tem muito mais coisas, né? A gente fala até sobre essa parte da configuração de cotas, entre muitos outros exercícios e criações, no nosso curso completo de AutoCAD, que caso você tenha interesse, vai ter um link, algum botão aqui perto de você, que você também já pode estar realizando a sua inscrição, tá? Nós ainda temos esse nosso mini curso, aula 1, estamos na aula 2, ainda vamos ter também a aula 3, mas já quero deixar esse recado, se você quiser depois seguir estudando conosco, ter realmente um treinamento mais completo, com muitos mais exercícios, com certificado de conclusão, o melhor caminho é o nosso curso completo. Combinado? Mas vamos partir aqui para a parte das nossas cotas. Você vai ver que no nosso exercício proposto aqui já está com as cotas. E nós temos basicamente dois tipos de cotas aqui, ó. Repare que nós temos essa cota aqui, ó, por exemplo, 10, que ela não está na horizontal nem na vertical, ela está com um certo alinhamento. E nós temos, por exemplo, a cota de 8, que ela está na vertical. Então são duas criações diferentes que nós vamos fazer aqui em aula. Vou só apertar o ESC para tirar a seleção, porque quando eu clico num elemento, ó, para que o AutoCAD vai acumulando a seleção, fica tudo em azul. Quando eu aperto o ESC, eu tiro essa seleção. E para cotar, fica aqui na parte de Annotation. Nesses comandos, repare que tem esse comando aqui. Ó. Quando eu clico na seta, nós temos a cota linear, cota vertical ou horizontal, nós vamos utilizar, e o comando alinhado também, que no caso são essas cotas inclinadas, né? Falando um termo um pouquinho mais simples. Vamos começar, por exemplo, pelas cotas lineares. Ó. Cliquei na cota linear. Sempre funciona. O primeiro clique, segundo clique e o terceiro clique é o posicionamento. Ó, dou mais um clique. Então eu fiz no caso essa cota de 8. O que muito provavelmente deve ter acontecido com a sua cota. Talvez ela tenha saído muito grande ou talvez ela tenha saído muito pequena. Você precisa configurar a sua cota. Vou dar uma dica aqui bem rápida para a gente não perder tanto tempo com isso. Vitor, como eu configuro essa cota? Eu clico aqui em Annotation. A segunda opção aqui é em relação à cota. Então, nesse nosso arquivo, nós estamos utilizando essa cota aqui, ó, a ISO 25. Quando eu clico aqui ó, em Dimension Style, abre a configuração. Então, eu estou nesse modelo de cota, eu vou clicar aqui ó, em Modificar. O que você precisa modificar? Vem na sua cota aqui ó, em Lines, eu marquei aqui ó, Exit Line 1 e Exit Line 2, para tirar essas linhas aqui. Ó. Então, marque ó, Exit Line 1 e Exit Line 2. Perfeito. Aqui ó, em Símbolos e Flechas, esse tamanho da flecha, ó, coloque o seu 0.8, vamos trabalhar com o ponto aqui, tá? Embora seja decimal, 0.8. Legal. Aqui no texto, o tamanho do texto, ó, text 8, o tamanho do texto, coloca também 0.8, ok? E aqui ó, na distância da linha para o texto, o seu deve estar 0.6 alguma coisa, coloca 0.1. Só isso de alteração, quando você clicar em OK e fechar, a sua cota já vai ser ajustada de acordo com a nossa criação, que nem a minha. Depois que a cota foi configurada, fica muito simples. Eu posso simplesmente ó, vir aqui e repetir o comando. Nós vamos ter essa cota de 4 aqui também na vertical. Primeiro clique, segundo clique. Terceiro clique é o posicionamento. Tem mais alguma na vertical? Não tem, só tem essas duas. Então a gente clica aqui e muda para a cota alinhada. Ó, repare que o símbolozinho já mudou. Primeiro clique, segundo clique. Terceiro clique é a cota de 10. Clico novamente para acionar o comando. Primeiro clique, segundo clique. Terceiro clique aqui é a nossa cota de 2. Aciono o comando. Primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, essa cota de 3. Aciono o comando novamente. Aqui, ó, primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, a cota de 5. E a gente vai finalizando. Repare que é algo repetitivo. Primeiro clique, segundo clique, aqui é a nossa cota de 10. E ainda nós deixamos essa cota mais detalhada aqui, né, com 6. Então, ó, primeiro clique, segundo clique, terceiro clique, mais aqui embaixo. Aciono o comando, primeiro clique, segundo clique, aqui embaixo nós vamos ter essa cota de 4 também, tá? São cotas opcionais, mas nós já colocamos. Olha só o que a gente tem então, uma réplica, né, do nosso exercício proposto. Você pode verificar, ver se as medidas estão corretas, se você achurou corretamente, se as suas cotas estão coerentes, mas você já conseguiu fazer alguma coisa, né? Já saiu um desenho, já saiu um desenho em perspectiva isométrica com angulação de 30 graus aqui no AutoCAD. Legal? Se você quiser salvar aquilo que você fez, vem aqui ó, no canto superior esquerdo do AutoCAD, ó, clica aqui e tem a opção de Save As, tá? Você pode salvar aí, ó, essa primeira opção. Quando você clica, já vai abrir propriamente para você salvar na sua máquina. Coloca o nome do seu arquivo e você pode salvar para guardar esta sua criação. Ok? Até a próxima aula.